Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem. Falaremos então sobre Goal 4, né? Então aí um papel interessante na minha avaliação, tem muita participação na Gerdau, tá? Então GGBR 4, eu já fiz vídeo aqui sobre a empresa. Seria uma boa oportunidade para dividendos? Os múltiplos são bem interessantes, tá? Para quem está procurando um ativo para colocar no radar, então já entrou no meu radar depois da análise que eu fiz hoje e falaremos um pouco sobre o papel, a questão também, a empresa pode sofrer nesses 2, 3 anos adiante, nesse ano também já começa a sofrer mais com a maior competição chinesa, falaremos sobre isso. BBC 3, pregão, mais um pregão de correção. Morgan Stanley é o grande vendedor, quem que estaria certo? Goldman Sachs ou Morgan Stanley barra JP Morgan, né? O Morgan Stanley é o único banco de investimentos que hoje claramente dá recomendação de venda para BBC3. Falaremos sobre durante o vídeo, tá? A China é a grande pedra no sapato de Gerdau, né? Ou também aí da holding da metalúrgica Gerdau, é a grande pedra no sapato. Inclusive o CEO tem ido muito a Brasília tentando reverter essa situação. Falaremos sobre Bradesco, também rebaixado pelo Goldman Sachs, falaremos sobre também no decorrer do vídeo. Hoje, né, tivemos aí essa notícia, câmbio tem primeiro ano sem intervenções do Banco Central desde 1999, então uma excelente notícia pensando em câmbio, né? Em relação aos papéis, BB Seguros hoje fiz um novo leve aporte, né? Aí reforçando posição, hoje chegou a entregar 33,10 foi o meu aporte pessoal. Não sei se vocês conseguiram pegar nesse preço, chegou a 33,08. Eu peguei um pouco lá no início, na abertura do pregão, a 33,48, depois peguei a 33,10, né? Tinha duas ordens ali no fracionário, mas para mantendo a disciplina nos aportes. Então, interessante essa oportunidade dada hoje pelo mercado, que logo, fevereiro, tem aí proventos na conta do acionista de BB Seguros, além do programa de recompra de ações está em aberto, né? Banco do Brasil também, queda de 1,5%. Gerdau, falaremos sobre R$ 10,20, já quase próximo da mínima aí de 52 semanas, ou seja, de um ano. Jales Machado, falamos ontem da JALL3, tá? O papel hoje, queda de 1,30% a 7,59. Também esperamos um preço melhor. Alguns investidores inscritos não acreditam que pode chegar aí nos 6, 5 reais, não. Mas vamos mantendo a paciência, tudo pode acontecer. Inclusive, né, no que se trata dessas small caps, micro caps, você tem uma liquidez menor que os grandes papéis, né, as chamadas blue chips. Então, logo, o mercado ele pode dar sim uma grande variação e uma grande oportunidade. Você tem que estar preparado para poder aproveitar, né? E SLC Agrícola, queda de 3%, 17,79, é uma das que pode sofrer com efeito El Ninho, porém, um daqueles papéis também que vamos mantendo no radar, quem sabe se torna alvo aí fácil de novos aportes. Bradesco, BBDC4, o papel andou bastante. Para quem vem comprando, né, fez um excelente negócio lá desde o início do ano de 2023. Claro, não pagou grandes dividendos, grandes proventos, muito menos fez a bonificação, porém, hoje, né, queda aí de 2,69, vi alguns investidores aportando, é necessário paciência também, né? Hoje nós tivemos aí o Goldman Sachs rebaixando o Bradesco, tá? Isso, na opinião deles, o Bradesco pode sofrer ainda, né, com problemas estruturais. Tivemos uma debandada de diretores aí saindo do banco, sendo praticamente demitidos, e a preferência pela Itaúsa, tá? Então, praticamente foi isso que aconteceu em relação à queda de Bradesco. Hoje, com os três principais compradores de BBDC4, então, Mary Lynch, tá?
JP Morgan e UBS, os três principais compradores. Principal vendedor, a própria XP e o próprio Banco Bradesco, no caso Bradesco Corretora, tá? E a Ágora. Então, aí os três principais vendedores. Passando para BB Seguros, hoje chegou a negociar lá nas 11 horas a R$ 33,08. Pensei que ia romper aí a barreira dos 33 para os 32 novamente, o que seria bem interessante aí, visto que resultados trimestrais, aliás, resultado anual está próximo e resultado também dos proventos, né? Você pode ter um valor em dividendos já em fevereiro aí no seu bolso, com a correção provavelmente do programa de recompra de ações, esse valor ele pode chegar próximo aí dos 1,30, tá? Eu trabalho com 1,22, que é o valor estimado, sem data ainda em aberto, tá? Em data de dia, no caso, em aberto. Porém, sabemos que será agora em fevereiro. Portanto, quanto mais o mercado bater no papel antes de fevereiro, melhor é para quem gostaria de pegar aí, né? Fazer aportes, inclusive para quem está em caixa líquida, está parado nesse momento. Portanto, hoje, o destaque aqui, né, que eu gostaria de trazer também, essas informações estão lá no site de Relações com Investidores do BB Seguros. Em relação aos bancos de investimentos, o Goldman Sachs, que foi um dos maiores compradores dos últimos pregões que eu trouxe aqui, destacando BB Seguros, tem aí um preço-alvo de 35 com a recomendação de manter o papel. E JP Morgan tem uma recomendação de manter ao preço-alvo de 38. Porém, lá em dezembro, rebaixou para neutro, né? Essa recomendação aqui era de compra, foi para neutro e prefere Caixa Seguridade. Porém, o preço-alvo é 38 e hoje foi um dos maiores compradores. E o Morgan Stanley é o único banco de investimentos que tem a recomendação de venda mesmo para BB Seguros na ordem de R$ 30 como preço-alvo. Hoje, quem foi o principal vendedor? Principal vendedor, Morgan Stanley aí com 13 milhões negativos, né, de saldo aí como venda, uma quantidade vendida em quantidade de papéis bem acima da média do segundo colocado, o BTG. E os principais compradores, mantido o Goldman Sachs e mantido o JP Morgan como os dois principais compradores. Destaque para o Goldman Sachs, que vem comprando fortemente ativos brasileiros. Não sei se porque entrou tarde demais ou porque acredita muito na tese Brasil, tá? Então tem que acompanhar tudo isso, né? Metalúrgica Gerdau é um papel que eu gosto, paga bons dividendos, é a parte da holding ali da Gerdau, né? Então ela praticamente ela tem ali, né, todo o resultado advém da Gerdau, aquela questão, né, de você tem duas opções, ou você compra diretamente lá as ações em GGBR4, ou você compra a holding, né? Então o que nós tivemos? Em um ano, praticamente uma queda de 26% no papel, o que vai chamando a atenção, né? Vai chegando cada vez mais próximo aí das menos 52 semanas. Hoje, principal comprador BTG, praticamente para manter a liquidez do papel, principal vendedor o Itaú. Por que eu destaco aqui um dos principais? Né? O principal, na verdade, foi a XP, negativo em 39 milhões, e o segundo, o Itaú. Porque o Itaú ele tem recomendação de neutralidade para Gerdau, tá? Então aí recomendando neutralidade para Gerdau, tirou da sua carteira de dividendos, tá? Então e acreditam que nesse ano a companhia deve entregar um volume maior, tá? Então deve diminuir para a América do Norte aí a quantidade vendida em 6%, tá? Então, em relação a 2000, até mesmo 2023. São esses fatores que vai chamando a atenção, tá? Mesmo assim, no próprio texto do Itaú, eles esperam que para 2024, né, a companhia, no caso, a Gerdau, entregue um fluxo de caixa livre na ordem de mais de 10, aliás, na ordem de mais de 5 bilhões, tá? Então aí o investidor ele tem que olhar esses fatores, né? Então
pode entregar cerca de 5 bilhões de fluxo de caixa livre e, nós temos aqui alguns números sobre os piores cenários. Antes, um destaque: em defesa do aço nacional, o CEO da Gerdau vai recorrentemente para Brasília, ou seja, ele tem ido de maneira repetida nos últimos meses, principalmente foi bastante no ano passado, até setembro, ele foi várias vezes, tentando o quê? Tentando frear aqui uma tarifa, né, que é cobrado por menor por parte dos importadores da China, que hoje é cerca de 10%, tá? E eles defendem a tese para aumentar essa tarifa na casa de 25%, tá? Então, coisa que outros países vêm adotando, é o caso dos Estados Unidos, México e etc. Então, o investidor ele tem que ter essa percepção que se o CEO está indo para Brasília é porque o negócio é sério, né? Claramente o negócio é mais sério. Claro, outros CEOs também vão a Brasília, é o caso do CEO da CS Mineração. Se eu não me engano, no ano passado foi também o próprio vários CEOs de bancos, tanto de investimentos como banco de varejo, também vão a Brasília. Caso do BTG, né, o caso da XP, o caso do próprio Bradesco e etc. Porém, o medo aqui é que a China, né, ela consegue fazer preços melhores. Então, a competição ela fica mais difícil quando você coloca o nome China no páreo. Né? Então, é um fator que o investidor tem que observar. E enquanto esse cenário não muda, e ainda mais com um volume menor vendido para a América Latina, a companhia pode sofrer em 2024, tá? A questão aqui, eu não discuto em relação se vai sofrer ou não, é praticamente consenso, o próprio CEO, se ele está fazendo isso, é porque fica bem claro que a companhia irá sofrer. A questão aqui é qual que é a defesa que o investidor tem que ter para carregar esse papel num espaço de tempo que o ativo irá sofrer, tá? Ou seja, quanto tempo você como investidor consegue carregar o papel com ele sofrendo, né? Antes, nós iremos olhar o que nós tivemos. Em um único trimestre, a companhia lucrou 1.500 milhões, tá? Então, nós vamos falar sobre dividendos nesse sentido, tá? Nós iremos falar sobre dividendos nesse sentido, no sentido de que, na pior das hipóteses, você teria aí num ano cerca de 8 a 10% de proventos sustentados com um único trimestre da companhia, tá? Então, é importante salientar sobre isso. O que é que nós temos sobre os indicadores fundamentalistas aí da holding, né, da Goal 4? Você tem um PL de 3,84%, muito baixo, tá? Em relação até mesmo em comparação com o setor. Um dividendo yield na casa de 15,57%. Se isso daqui cai pela metade, ainda é interessante. Ainda é interessante, por quê? Porque a companhia, ela provavelmente, né, a possibilidade de quebra, ela é muito inferior em relação à possibilidade da companhia manter aí projetos no médio e longo prazo. Pelo contrário, né, você teria um potencial de valorização muito forte nesse papel. Claro, né, qual o tempo que você aguenta sofrendo com o papel de lado ou até mesmo em queda. Então, o que nós temos? Um EV/EBITDA na ordem de 1,08 vezes. Claramente, o que o mercado estaria falando aqui sobre esses dois números? PL e EV/EBITDA, além também do preço sobre valor patrimonial em 0,59 vezes, que não tem nada de graça e esses indicadores, por exemplo, esse PL pode subir facilmente para 5, 6 vezes se o lucro cair no ano que vem em 30%, 40%, claramente. Esse EV/EBITDA pode vir para 3 vezes, tá? Se tivermos queda realmente para 2024. Então, o investidor ele tem que olhar esses detalhes. O mercado não te entrega nada também de graça, tá? Tem que olhar essas red flags. E hoje negocia 0,15 sobre o faturamento. Então, o que o mercado está tentando passar aqui de informação?
olha só, os indicadores hoje são realmente absurdos, porém, o que nós temos? Hoje eu precifico que teremos piora para o ano de 2024, até mesmo para 2025, ou seja, antecipando esses fatos. Então, o investidor ele tem que ter essa noção. Só que aí o que pesa a favor, né? Como você está falando de uma holding, você não tem praticamente endividamento e uma excelente liquidez corrente de 3,02 vezes, que é o que eu gosto bastante, tá? Então o investidor ele tem que olhar esse outro fator. Logo, não dá para deixar de fora aqui também o fluxo de caixa. O que aconteceu? Nós tivemos, só nos 9 meses, mais de 6 bilhões, né, aí de lucro líquido, tá? Inferior aos 10 bilhões dos 9 meses lá do terceiro trimestre de 2022, né, encerrado no terceiro trimestre de 2022. E nós tivemos, mesmo assim, né, num número inferior de lucro líquido, nós tivemos mesmo assim um aumento de 438 milhões de caixa e equivalente caixa, ou seja, essa empresa ela consegue gerar bastante caixa, tá? E com saldo final um pouco mais aí superior em 500 milhões, quase 500 milhões de caixa para a companhia trabalhar nesse período de turbulência, nesse período difícil. Por último, preço teto a ser pago, né? Pouca gente observa, mas é importante você ter essa mais de segurança. Hoje o papel negocia aí a um pouco mais de R$ 10. Olhando a média dos últimos 6 anos, se o preço teto ficaria aí na casa acima dos R$ 15. Projeção, em relação à projeção, você teria um preço teto aí na casa dos R$ 11. Então, o que pesa, né? O que você pesa é PL abaixo da média histórica, preço sobre valor patrimonial abaixo da média histórica, preço sobre receita, todos abaixo da média histórica. Isso é indiscutível. Porém, você pode ter múltiplos mais altos nos próximos 6 meses. Por quê? Por causa da piora operacional no curto prazo. O que realmente importa? Endividamento baixo, nós estamos falando da hold, liquidez corrente forte, 3 vezes, capacidade de pagamento de proventos. Aqui que entra a média de 1,33 por ação. Nós estamos falando de 1,33 por ação nos últimos 4 anos de média. Isso daqui, para ser mantido para 2024, você está falando de 1,33 por ação versus mais de 1 bilhão de ações, você estaria falando aí de um pouco mais de 1 bi, 378 milhões, que não é nem um trimestre de lucro líquido da metalúrgica Gerdau, tá? Então, é praticamente um trimestre mantido aí, que daria hoje, né, você pegar essa média dos últimos 4 anos, 1,33, e dividir pela cotação, vamos lá que você pague aí R$ 10, você estaria falando aí de 13% ainda de dividendo yield. Então, claro, você vê aqui uma queda no lucro por ação, porém, o investidor tem a seu favor esse fator aí do dividendo, tá? Então, o papel pode andar de lado por alguns meses, tá? Ou aí 1 ano e meio para recuperar, fim desse ciclo aí de sofrimento, porém pagando, remunerando muito bem o seu acionista, como tem feito no seu histórico. Portanto, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Confesso que gostei do que eu vi sobre Goal 4, até mais que Gerdau, né? Então, confesso que gostei bastante desse sentido de você ter aí do outro lado um dividendo a seu favor, né? Pensando na manutenção para o médio e longo prazo. No mais, se torne membro, inscreva-se, compartilhe, curta. Por último, qual que é o preço que eu entraria? Como eu falei, abaixo dos R$ 10 já fica bem interessante para você ir acompanhando de perto, inclusive se outros bancos também começarem a recomendar venda, né? Portanto, bons aportes a todos vocês e até o próximo.